nós mais ansiamos, Senhor, é a Tua presença, é a Tua face, Senhor. Por isso, Pai, nós dizemos que Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Vem, Senhor, e permanece, Senhor, neste lugar. Vem, Senhor, curar aqueles que estão enfermos. Vem, Senhor, fortalecer, consolar aqueles que estão oprimidos, que estão desanimados. Vem, Senhor, vivificar aqueles, Paizinho, que estão, Senhor, perdidos. Paizinho, derrama a Tua presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa se mover neste lugar. Vem, Senhor, vem tocar, vem abraçar, vem ministrar na vida de cada um que está aqui, Senhor, nesta hora. Senhor, vem, Senhor, porque nós queremos a Tua presença, Senhor. Queremos a Tua glória, Senhor, neste lugar. E a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos hoje ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Oh, Paizinho, nós entramos na Tua presença. E nós recebemos a Tua presença. Porque o Teu Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vem, Senhor. Vem nos fortalecer. Vem nos vivificar. Vem, Senhor. Nós queremos a Tua glória. Nós precisamos da Tua presença. Em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, a Tua palavra nesta manhã. Senhor, aplica aos nossos corações. Senhor, que em nome de Jesus Tu possas falar através da minha boca, no abrir da Tua palavra. Oh, Paizinho, em nome de Jesus, que eu diminua, que Tu cresças e que Tu possas, Senhor Jesus, aplicar a Tua palavra aos nossos corações, que possas produzir mudança, transformação, arrependimento. Oh, Paizinho, porque Tu estás aqui, Senhor, edifica-nos nesta hora. Edifica os nossos irmãos que estão a assistir através do Facebook, através, Senhor, da internet. Senhor, visita a casa de todos aqueles que estão, Senhor, a assistir em direto, Senhor, aqui, ó Deus, o culto, e aqueles que vão assistir à gravação. Senhor, que a Tua glória venha sobre as suas casas, que a Tua presença, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paizinho, nós, no nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti, ávidos pela Tua palavra, ávidos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, tenham vontade de sentar. Amém. Obrigado à equipe do louvor. Podem levantar aí. Regressar aos vossos lugares. Convido as crianças para a sua escola bíblica dominical, se faz favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Kleber, consegues tirar um bocadinho aqui dos graves e aumentar os médios e os agudos? Se faz favor. Obrigado. Ok, está um bocadinho melhor. Obrigado, irmão. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a paz, que a graça e que a presença do Senhor estejam sobre a vossa vida, a vossa família, em nome de Jesus. Queridos, a presença de Deus está aqui neste lugar. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. E Deus, Ele está aqui neste lugar. Ele quer trazer resposta ao teu coração, Ele quer trazer direção à tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, prepara o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Prepara o teu coração. Diz, Senhor, fala comigo, Pai. Eu quero ouvir a tua voz. Eu já derramei a minha alma diante de Ti, mas agora eu quero ouvir a Tua voz. A Tua palavra que cura, a Tua palavra que vivifica, a Tua palavra que ressuscita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, convido as crianças para a sua escola bíblica dominical. Amém? Glória a Deus. Irmãos, no domingo passado nós falámos sobre as condições para um verdadeiro compromisso aos olhos de Deus. E nós temos vindo a falar sobre isso e usámos o exemplo de Jónatas e Davi, o compromisso que eles fizeram diante de Deus, e através desse compromisso e daquilo que Jónatas entregou a Davi, nós estamos a aprender quais são as 5 condições para que haja um verdadeiro compromisso. Este é o ano da maturidade e nós precisamos de crescer em compromisso, em fé e em resiliência.
Então eu vou convidar, se faz favor, os irmãos a abrir a vossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. E vamos também colocar aqui os textos aqui nas nossas televisões, para que vocês possam também acompanhar, caso não tenham trazido a vossa Bíblia. Está bem? Em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, a palavra do Senhor nos diz, primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, verso 1 em diante, diz assim, vamos ler. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saúl, a alma de Jónatas se ligou com a de Davi, e Jónatas o amou como a sua própria alma. Saúl, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Jónatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jónatas amava, ou o amava, como a sua própria alma. Queridos, só fazer aqui um breve resumo. A base do compromisso é o amor. O compromisso é algo divino, não é algo natural humano. Deus é um Deus de compromisso. E Deus, Ele fez um compromisso connosco em Jesus Cristo. Quando Deus enviou o seu Filho, a Bíblia diz que Ele fez uma aliança, um compromisso connosco. Se nós somos filhos de Deus, nós também devemos ser pessoas de compromisso. Nós devemos honrar os nossos compromissos, principalmente compromisso com Deus, compromisso com a Igreja do Senhor, a noiva de Cristo, e compromisso também uns com os outros. No nosso dia-a-dia, temos que ser pessoas de compromisso. O compromisso é um dos principais traços de caráter de alguém que tem a natureza de Deus, que tem o caráter de Cristo. Então, a base do compromisso é o amor, e é o que nós vemos aqui. Por que Jónatas fez uma aliança com Davi, ou um compromisso com Davi? Porque Jónatas, diz a Bíblia, amava Davi. Então, eu não posso ter compromisso com alguém se não o amar primeiro. Eu posso, inclusive, ter relacionamento, mas compromisso verdadeiro eu só posso ter com quem eu amo. Porque a base do compromisso é o amor. Por isso é que, por exemplo, no casamento, na relação entre marido e mulher, para que haja compromisso, para que haja fidelidade, tem que haver amor. Porque o amor é a base do compromisso. A Bíblia diz: Jónatas e Davi fizeram uma aliança porque Jónatas o amava como a sua própria alma. Se nós precisamos de crescer em compromisso, então nós precisamos de orar a Deus por mais amor. Porque Ele é amor, Deus é amor. E nós precisamos de orar ao Senhor. Porque a Bíblia diz em Romanos 5:8, salvo erro, que Deus já derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, queridos, a base do compromisso é o amor. E no verso 4, nós entendemos aqui que Jónatas, ele deu 5 coisas a David, como sinal do seu compromisso. Vamos ler. Jónatas deu a capa, diz comigo, capa, que vestia e a deu a David. Como também a armadura, diz comigo, armadura. Inclusive a espada, o arco e o cinto. Irmãos, quando Jónatas deu isto a Davi, eu creio que quando ele deu estas coisas a Davi, ele estava a dizer algo através daqueles símbolos. E algo que o Espírito Santo hoje nos quer ensinar sobre as 5 condições de um verdadeiro compromisso. Compromisso que Deus quer que nós tenhamos com Ele, uns com os outros. Em nome de Jesus. Então nós já vimos, e se tu não estiveste cá, não pudeste assistir, podes ver as gravações no YouTube. Nós temos gravado os cultos no YouTube e também no Facebook. Mas no Facebook eu penso que está toda esta série, está bem? Então, nós já falámos da capa. O que é que significa a capa? Lembram-se? A capa, quando Jónatas deu a capa a Davi, Jónatas estava a dizer a Davi que o compromisso que ele estava a fazer tinha uma condição. A condição de cobrir Davi. De guardar a vida de Davi. A capa servia para cobrir. E nós entendemos, através de outros textos, que a capa significa eu cobrir a pessoa com a qual eu tenho um compromisso. Cobrir em que sentido? Cobrir a nudez dele, cobrir as debilidades dele, os defeitos dele. Não quer dizer que eu vou concordar com tudo o que ele faz, não quer dizer que eu vou aprovar tudo o que ele faz, mas eu não vou expô-lo.
Eu não vou estar a falar dele, eu não vou estar a criticá-lo. Eu vou cobrir a sua nudez. Irmãos, num verdadeiro compromisso tem que haver isto. Temos que cobrir uns aos outros. Não podemos andar a falar uns dos outros, não podemos andar a criticar. Nós vimos, irmãos, na palavra, que Deus, em Provérbios 6, diz que Deus, Ele fica desagradado de 6 coisas, mas a 7ª Ele abomina. E a 7ª é aquilo que semeia contenda entre os irmãos. O que é semear contenda? É colocar irmão contra irmão. É dizer mal do irmão ao outro irmão. Isso, irmãos, destrói relacionamentos. Quantas pessoas deixaram a igreja porque alguém falou da vida delas? Quantas pessoas abandonaram a igreja porque ela abriu o coração com alguém e esse alguém não conseguiu fechar a boca? Por isso, irmão, deixa-me dizer uma coisa. Se por acaso na tua vida tu já foste exposto, se a tua vida já foi exposta na tua intimidade e isso te magoou, te feriu, irmãos, o meu desejo, a minha oração é que Deus te restaure, que Deus possa novamente devolver a confiança e que tu próprio possas colocar a capa sobre a vida de outras pessoas. Em segundo lugar, Davi recebeu de Jónatas a armadura. A armadura significa proteger o outro. Quando Jónatas despiu a armadura e vestiu a armadura a Davi, Jónatas estava a dizer: o meu compromisso contigo não implica só eu cobrir, guardar a tua vida, mas implica eu também te defender, eu te proteger dos ataques, sejam eles espirituais ou físicos ou emocionais. Então nós já vimos que a armadura é, num compromisso, quando eu tenho um compromisso com alguém, eu tenho que defender essa pessoa. Eu tenho que defendê-la, orando por ela, intercedendo por ela, mas também defendê-la dos ataques, muitas vezes, que possam existir. Por exemplo, quando alguém for falar de ti, de alguém, tu possas defender essa pessoa e dizer assim: ó, meu irmão, não critiques, vamos orar por esse irmão, vamos orar por essa pessoa. Porque essa atitude é pôr a armadura no outro, é defender o outro. Terceiro lugar, nós vimos o domingo passado, a espada. Nós vimos que a espada tem 2 sentidos. Primeiro, o dar a espada significa eu estou a desarmar diante do meu irmão. Então, dar a espada é eu não jogar à defesa, é eu não estar desconfiado. Porque cristianismo, irmãos, é relacionamento, é intimidade. Se tu reparares, todas as outras religiões, elas são muito individuais, elas são muito entre a pessoa e as regras e os preceitos daquela religião. Mas cristianismo não é uma religião. Cristianismo é relacionamento com Deus e uns com os outros. Cristianismo é intimidade vertical e horizontal. O que é que significa? Cristianismo é, primeiro, intimidade com Deus, através do Espírito Santo, através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Mas cristianismo é também relacionamento uns com os outros. Por isso é que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, é impossível eu ser um cristão verdadeiro se eu não tiver intimidade com Deus e não tiver intimidade com a minha igreja, com os meus irmãos em fé. Então, se cristianismo é intimidade, eu não posso estar de espada. Eu não posso estar armado. Irmãos, igreja é um povo desarmado. E nós falámos isso no domingo passado. Nós temos que nos desarmar. Mas, infelizmente, irmãos, às vezes o nosso passado foi tão difícil, até mesmo na igreja, que nós vamos para a igreja armados, desconfiados, com dificuldade em termos intimidade. Porque relacionamento é uma coisa, intimidade é outra. Então nós precisamos de nos desarmar. Quando Jónatas deu a espada a Davi, Jónatas estava a dizer: olha, se tu me quiseres fazer mal, tu podes fazer mal, porque eu te dou a minha espada, eu me desarmo diante de ti. Mas a espada, ou dar a espada, implica também uma segunda coisa, uma segunda dimensão, que é o dar autoridade ao outro para me corrigir. Dar a espada é dizer: se tu vires em mim alguma coisa que não presta, eu te dou autoridade para tu zares, cortares, deitares fora.
Irmãos, e a realidade é que nós não gostamos de ser corrigidos. Nós não gostamos de ser chamados à atenção. Principalmente na igreja. E muitas vezes quando algum irmão vem ter connosco e dizer assim: oh irmão, não gostei daquela atitude que o irmão tomou. Oh irmão, o irmão não está a agir corretamente. O que é que nós muitas vezes fazemos? Nós ficamos ofendidos. Então, querido, hoje nós precisamos não só de nos desarmar, mas dar a espada ao outro para ele nos corrigir. Porque, irmão, Deus vai usar quem para nos corrigir? Deus vai usar o nosso irmão. Vai usar aquele que está ao lado de nós, aquele que nos ama, aquele que está a orar por nós. Então, irmãos, dar a espada também representa eu dar autoridade ao outro para me corrigir. Mesmo que isso, ou mesmo que haja o risco dessa pessoa nos trair ou nos denunciar. Lembram-se dos dois exemplos que eu dei ontem, no domingo passado? Moisés e Jesus. Mas mesmo eles terem sido expostos e denunciados pelas pessoas que eles ajudaram, isso não fez com que eles desistissem do propósito de Deus na vida deles e desistissem de amar o seu povo. Moisés continua a amar o seu povo e Jesus continua a amar os pecadores. Então, irmão, temos que dar a espada. Um compromisso verdadeiro dá a capa, dá a armadura, dá a espada. Hoje nós vamos falar sobre o arco e o cinto. Amém, queridos? O arco e o cinto. Então vamos lá. Arco. Irmãos, eu estive a pesquisar e eu descobri que no tempo de Davi e Jonatas, o arco não era uma arma. O arco não era usado principalmente para o combate. O que eu descobri é que a guerra naquela altura, há muitos anos, estamos a falar mais ou menos há 3.000 anos atrás, 1000 anos antes de Cristo, quando Davi viveu, certo? Então, há 3.000 anos atrás, a guerra era muito corpo a corpo. Os exércitos desciam os montes e nos vales e se cruzavam e lutavam. Um bocadinho como aqueles filmes que a gente vê medievais, em que os exércitos se cruzam e lutam uns com os outros, não é? Com a espada, não é? Então, no tempo de Davi, a guerra era muito corpo a corpo. Então, a espada era usada para a guerra. Mas o arco, a principal função do arco era a caça. O arco era o meio de subsistência. O arco era o que eles usavam para se alimentar. Porque muitas vezes eles iam para a guerra e passavam meses e anos fora de casa. Então, o arco, naquela altura, era a forma de eles sobreviverem no terreno de batalha. Era com ele que eles caçavam para comer. Quando Jonatas deu o arco a Davi, Jonatas estava a dizer a Davi que iria fazer o quê? Iria cuidar. Iria suprir as necessidades dele. Ao dar o arco, ele disse: eu vou cuidar de ti, eu vou suprir as tuas necessidades, eu não te vou deixar faltar nada. Irmãos, isto é uma coisa muito importante, um compromisso, para além de haver guardar, para além de haver proteger, para além de haver confiança, dar a espada, tem que haver também o cuidar. Nós temos que cuidar daqueles com os quais temos um compromisso. Temos que cuidar uns dos outros. Dar o arco é cuidar do outro. É suprir as necessidades do outro. Amém, queridos? Vamos ver alguns textos sobre isso. Vamos aprender na palavra do Senhor aqui alguns textos sobre isso. Vamos ler, por exemplo, Gálatas 6:2. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Gálatas 6:2 e depois Filipenses 2:4. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, cristianismo é cuidado. É cuidar uns dos outros. É levar as cargas uns dos outros. É ajudar uns aos outros. Filipenses 2:4. Olha o que é que diz. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, cristianismo verdadeiro é eu não pensar só em mim. É eu pensar no outro. É eu preocupar-me com o outro. Porquê, irmão? Porque se somos um corpo, se um membro do corpo estiver doente, todo o corpo sofre. Não é o que Paulo nos ensina. Paulo não diz que quando um membro está doente, todo o corpo sofre. E não é verdade quando nós estamos com uma dor dos dentes. Por exemplo, quem é que já teve dor de dentes aqui?
Irmãos, quando nós temos uma dor de dentes, às vezes é só um dente que dói. Mas, irmão, parece que todo o corpo dói. Não é? É uma dor, ai, a cabeça, a escória, dói tudo. Mas é só um dente. O que é que isto significa? Irmão, se nós somos mesmo o corpo de Cristo, se nós somos mesmo uma igreja, então nós, irmãos, quando um está a sofrer, todos nós sofremos. Amém. E isso que nós temos que entender, irmão. Nós temos que entender que um verdadeiro compromisso implica dar o arco, implica guardar-nos uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, é tão bonito, irmãos, e agrada tanto o coração de Deus, quando a igreja está unida e quando a igreja cuida de si própria. Quando a igreja cuida uns dos outros. Irmãos, Deus se agrada tanto quando Ele vê isso. Quando, por exemplo, um irmão perdeu o emprego ou por qualquer outro motivo precisa de uma ajuda financeira e a igreja se une para auxiliar aquele irmão, para suprir as necessidades daquele irmão. Irmãos, nós precisamos de levar a mão ao bolso e tirar o nosso arco e dar o nosso arco ao outro. Dar o arco é cuidar do outro, é suprir as necessidades do outro. Amém, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler aqui um texto, Romanos 12:15. Porque nós, queridos, precisamos de ser igreja não apenas em reuniões, não apenas em encontros, em cultos. Nós precisamos de ser igreja também, irmãos, nos compromissos e nos relacionamentos uns com os outros. Ser igreja implica, Romanos 12:15, o que é que diz? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, isto é compromisso. É eu estar disponível a me alegrar com aqueles que se alegram, mas a chorar também com aqueles que choram. É estarmos unidos, irmãos. Irmãos, isto é muito importante, querido. Muito, muito, muito importante. Sabes porquê, irmão? Porque lá fora no mundo, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. Porquê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz, isto é, o mundo está dominado pelo maligno. Jesus afirmou que o príncipe deste mundo é Satanás. O Senhor Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor Jesus disse: Vós não sois do mundo, como eu também não sou do mundo. Nós não somos do mundo, nós não estamos debaixo do espírito do mundo. Nós estamos debaixo do Espírito de Deus, mas nós estamos no mundo. Amém. E porque estamos no mundo, nós muitas vezes sofremos as coisas do mundo. E deixa-me dizer uma coisa, querido. No mundo, lá fora, é o salve-se quem puder. É ou não é? No mundo, para ter, eu não posso dar. Quanto mais eu reter, mais eu tenho. No reino de Deus é ao contrário. Dai e dar-se-vos-á. Quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Mas no mundo não. No mundo, o que é que o mundo diz? Primeiro estás tu. O que é que Jesus diz? Primeiro está o outro. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la. Mas aquele que estiver a guardar a sua vida, perdê-la. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, no mundo, as pessoas, ele salve-se quem puder. Mas não podemos permitir que na igreja exista o que há no mundo. No mundo, nós não queremos saber. Às vezes, para crescer no mundo, temos que pisar os outros. É ou não é, irmão? Quem trabalha no mundo, quem trabalha secularmente, como eu, por exemplo, trabalhei durante 20 anos na função pública. Ainda hoje eu estou alocado à função pública, não estou a exercer porque estou em licença. Ok? Estou com uma licença, então eu não estou, mas ainda estou alocado à função pública. Um quadro superior, técnico superior na função pública. Trabalhei 20 anos na Câmara Municipal de Cascais, na Junta de Freguesia de Alcabides, a lidar com pessoas, a lidar. Eu era o gestor da parte desportiva da Câmara da Junta de Freguesia. Irmãos, eu lidava com muitas pessoas e principalmente eu lidava com políticos. Lidava com os presidentes, com os vogais. Irmão, não é fácil. É muito complicado viver no mundo. Por isso hoje nós precisamos, na igreja, de viver o verdadeiro Evangelho. Porque as pessoas lá fora estão oprimidas, estão cansadas do mundo.
E é quando elas vêm à igreja e sentem o amor de Deus, quando elas sentem o amor de Deus em nós, quando elas vivem o verdadeiro compromisso em nós, é que elas entregam a sua vida a Jesus. Então elas têm que ver Jesus em nós. Elas têm que ver que a igreja não é como no mundo. A igreja não é perfeita, mas a igreja procura caminhar para a perfeição. Então hoje, irmão, se tu já foste magoado dentro da igreja, a minha oração é que o Senhor te restaure hoje. Que o Senhor te volte novamente a colocar o amor e confiança na igreja do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, precisamos de dar o arco. Amém? Vamos ler mais um texto. Romanos 14, 7. Olha aqui o que diz. Romanos 14, 7. É um versículo interessante. Olha lá. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Ei, irmão, quando eu li este versículo, pus-me a pensar. Ei, o que é que isto significa? Ninguém vive para si. Eu pensava que eu vivia para mim. E ninguém morre para si. É um texto difícil de interpretação. 1 de Pedro diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e nenhuma profecia de particular interpretação. A Bíblia interpreta a si própria. Então, irmãos, há um outro texto que interpreta este texto. O que é que Deus quer dizer quando diz porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo? O que é que isto quer dizer? Vamos ler 1 de João 3,16. Olha lá o que é que diz. 1 de João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Verso 17, olha lá. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Próximo. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. Irmão, sabes o que é eu não viver para mim e não morrer para mim? É eu estar disposto a dar o que é meu ao outro. Amém. Em suprir as necessidades do outro. Como Jónatas, a dar o arco ao outro. Quando Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, ele estava a falar de quê? Ele estava a falar disto. Nós estamos dispostos a cuidar uns dos outros, dispostos a suprir as necessidades uns dos outros. Irmãos, devemos estar hoje dispostos a dar o arco, dispostos a suprir as necessidades do nosso irmão. E é isso, irmãos, muitas vezes quando eu falo aqui das missões, quando eu apresento aqui as fotografias, os vídeos dos nossos irmãos em África, em São Tomé, em Angola, graças a Deus hoje nós já temos trabalho missionário, igrejas estabelecidas em Angola e em São Tomé. Mas não é só Angola e São Tomé que têm necessidades. Aqui em Portugal também há muitas necessidades. Mas sabes, meu irmão, precisamos de pôr a mão no bolso e tirar o arco. Precisamos de viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. E eu quero fazer uma pergunta. Irmão, será que tu dás o arco com facilidade? Será que tu tens facilidade em ajudar o outro, em suprir as necessidades do outro, em ter este compromisso que a Bíblia nos chama a ter? Precisamos, irmãos, realmente dizer, Senhor, ajuda-me este ano a crescer no compromisso, aprendendo a dar o arco, aprendendo a suprir a necessidade do outro. Irmãos, o exemplo disso é a história que está lá em Lucas, no capítulo 10, verso 25 a 37. Nós não vamos abrir, não é preciso, vocês conhecem bem a história. Vocês conhecem bem a história, que é a história do bom samaritano. Quem já ouviu falar da história, da parábola do bom samaritano? Irmãos, conhecem a parábola? Não vamos ler outra vez, vocês já conhecem. Jesus conta a parábola porque Jesus quer ensinar como é que eu devo amar o meu próximo. E a Bíblia diz-nos que 2 religiosos não fizeram nada, não ajudaram aquele homem que estava a morrer à beira do caminho. Mas um samaritano, que era naquela altura inimigo dos judeus, a Bíblia diz que aquele samaritano cuidou dele, levou-o para um lugar onde ele pôde fazer os seus tratamentos, pagou tudo. Irmãos, isso mostra o quê? Nós não podemos amar de boca. Temos que amar de facto e de verdade. Amém. Amém, queridos.
importante. Isso é o que a palavra de Deus nos pede para fazer, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Amém? Outro exemplo disso, irmãos, está em Mateus 25. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus 25. Glória a Deus. E vamos ler do verso 31 em diante. Irmãos, Jesus, em Mateus 25, ele está a falar do final dos tempos. Está a falar, inclusive, quando ele voltar novamente para julgar. A primeira vinda de Jesus foi para salvar. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Mas a segunda vinda de Jesus, diz a Bíblia, que ele virá como rei e com cetro de ferro. E ele virá para julgar as nações. E ele virá para estabelecer o reino de Deus. Então, queridos, Mateus 25 conta-nos a parábola das virgens, que fala o que vai acontecer à igreja quando Jesus voltar. Fala-nos da parábola dos servos, que fala-nos da recompensa do serviço da igreja enquanto Jesus não volta. E a salvação é pela graça, mas a recompensa é pelas obras. Nós já falámos sobre isso. E no final do capítulo 25, Jesus conta o que vai acontecer no juízo final. Olha o que é que diz, vamos ler. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, isto é, quando Jesus veio a primeira vez, ele não veio em majestade. Ele nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, não era? Ele não veio em majestade, ele veio humilde. Mas quando ele voltar em majestade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Bíblia diz que, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esse dia está a chegar. Esse dia, irmãos, está a chegar. Porque a Bíblia diz que iria demorar 2000 anos para ele voltar. E a Bíblia diz que ao fim dos 2000 anos ele voltaria. E nós já passámos 2000 anos. Nós hoje vivemos no ano 2025, depois de Cristo. Vamos ler o próximo versículo. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele as separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vem para reinar e para julgar. E ele vai julgar todas as nações. E vai separar uns dos outros. Vai separar como o pastor as ovelhas dos cabritos. Vamos ver o próximo. Ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedámos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Próximo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmão, isto é muito sério. Isto é muito sério. Muito sério. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim me deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Por isso é que ele diz: não ameis de boca nem de palavra, mas de facto e de verdade. E nós evangélicos, irmãos, agora eu vou falar como pastor evangélico, sou com muito orgulho. Eu não sou rabino, nem quero ser, nem sou padre, nem quero ser. Até porque sou casado e bem casado. Como pastor evangélico eu vos digo: os evangélicos, irmão, têm que melhorar isto. Porque nós nos focamos na salvação pela graça e esquecemos o resto. Pelos frutos os conhecerás. Damos muita ênfase à salvação.
Mas muitas vezes abandonamos e esquecemos isto. E criticamos até os outros, católicos, por exemplo, espíritas, que têm uma obra social muito melhor que a nossa. Eles o fazem para serem salvos. Nós não o fazemos para ser salvos. Mas como diz Efésios, capítulo 2, verso 10 e 11. Se tu és salvo, então tu tens que ter obras. Tu não és salvo pelas obras. Mas se és mesmo salvo, tu vais produzir as obras. Irmãos, nós temos que melhorar esta parte. Nós temos que dar mais o ar. Nós estamos, irmão, muito centrados em nós mesmos, irmão. Temos que começar a ir mais às ruas, temos que começar a cuidar mais dos outros, porque Jesus, Ele é bem claro, irmão. E quando Ele chegar, não vale a pena dizer, Senhor, eu não sabia. Porque Ele vai dizer, mas Mateus 25 disse exatamente o que eu ia fazer. Então hoje, irmão, temos que dar o ar uns aos outros. Temos que cuidar uns dos outros, irmãos. É um mandamento do Senhor. Mas também é prova de que temos um verdadeiro compromisso uns com os outros. Não era assim que a igreja primitiva vivia? Sim ou não? Não era assim. A Bíblia diz até que eles vendiam tudo o que tinham e repartiam por todos. Irmãos, precisamos de pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-me, este ano, a vivermos um verdadeiro compromisso. A cuidarmos uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o que é dar o arco? Dar o arco é cuidar do nosso irmão. Cuidar da nossa igreja. Cuidar daqueles que estão junto de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quinto lugar. Qual é a quinta coisa que Jonatas deu a Davi? Lembram-se? O cinto. Ok? O cinto. O cinto serve para quê? Para segurar, suportar, não é? Se eu tirasse o cinto, as calças iam cair. Não é verdade, irmão? O que é que isto significa? O cinto serve para trazer sustentação. Entendem? E na altura, o cinto era colocado para segurar todas as peças da armadura, incluindo o arco e a espada, eram presos no próprio cinto. O que é que isto significa? O cinto, ele está em último, mas o cinto é talvez o mais importante. Porque sem o cinto, não vale a pena ter capa, armadura, espada, arco, porque tudo vai cair no chão. O cinto fala-nos, irmãos, de suportarmos uns aos outros. O cinto fala, irmãos, de nós sermos a firmeza, a sustentação na vida do nosso irmão. Isto significa que num verdadeiro compromisso exige suporte, exige uma palavra mais atual, exige encorajamento. O cinto fala-nos de encorajamento, de nós ajudarmos, motivarmos, encorajarmos uns aos outros. Cinto é não deixar que o irmão fique com as calças para baixo. Entendes? É não deixar que o irmão fique vulnerável. É sustentá-lo, é suportá-lo, é encorajá-lo. Irmãos, precisamos de dar o cinto uns aos outros. Precisamos, irmão, porque um verdadeiro compromisso, ele não tem só capa, ele não tem só armadura, espada ou arco. Um verdadeiro compromisso também tem cinto, que sustenta, que encoraja, que suporta. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Olha aqui, Hebreus 10, 24 e 25. Olha o que é que diz aqui. Hebreus 10, 24 e 25. Fala-nos disso, dessa importância do cinto. Olha ali. Hebreus 10, 24, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quando vedes que o dia, qual dia? O dia do juízo se aproxima. Então, irmão, nós temos que admoestar, nós temos que estimular, nós temos que pôr o cinto, temos que dizer, irmão, vem cá, não te vou deixar abandonar a fé, não te vou deixar Jesus. Eu vou colocar o cinto em ti, eu vou te ajudar a permaneceres em pé, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Um grande exemplo bíblico de encorajamento foi o nosso irmão Barnabé. Quem é que já ouviu falar de Barnabé? Amém. Barnabé, irmãos, Barnabé para mim é um dos heróis da fé no Novo Testamento.
Fala-se muito pouco de Barnabé, mas Barnabé talvez foi dos homens mais espirituais que viveu nesta terra. Barnabé, sabes o que é que significa Barnabé? Bar, no hebraico, é filho de. Então, Barnabé é filho de Nabé. Nabé significa encorajamento, consolação. Barnabé significa filho do encorajamento, filho da consolação. O nome de Barnabé caracteriza realmente quem ele era. Barnabé, ele era o filho da consolação, ele era o filho do encorajamento. Barnabé, ele era um homem extraordinário, irmão. Era um homem que punha o cinto em todos os que estavam à sua volta. Se não repara, Barnabé, diz a Bíblia, que foi o primeiro a ter uma atitude espetacular na igreja. Ele vendeu a sua propriedade e todo o dinheiro ele trouxe aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades da igreja. Ananias e Safira, ao ver isso, ficaram com inveja, ciúme. E fizeram o quê? Lembram-se a história de Ananias e Safira? Foram vender também a sua propriedade, mas não deram tudo. Deram só uma parte. E mentiram ao Espírito Santo, porque disseram a Pedro que tinham vendido por 1000 e na realidade eles tinham vendido por 2000. E a Bíblia diz que eles morreram naquele dia porque mentiram a Deus. Mas Barnabé foi aquele que genuinamente fez o ato altruísta de pôr o cinto aos mais necessitados da igreja. E sabes, Barnabé não só fez isso, como Barnabé fez algo muito mais importante. A Bíblia diz-nos que o apóstolo Paulo, quando se converteu, ele converteu-se praticamente sozinho entre ele e Deus, não foi? Na estrada de Damasco, lembram-se? Que ele ia a caminho de Damasco fazer o quê? Quem é que sabe? Ele ia para prender e matar os cristãos, certo? E quando Paulo, fariseu, religioso, ia na estrada para Damasco, a Bíblia diz que Jesus lhe apareceu e teve um encontro com ele e Paulo se converteu. E a Bíblia diz-nos que ele se converteu. Ele não perseguiu mais os cristãos, ele passou a ser perseguido. O perseguidor passou a ser perseguido. Mas, qual era a fama de Paulo? O que é que vocês acham? Paulo, ou Saulo, que é o nome hebraico, é Saulo, o nome grego é Paulo, é o mesmo nome. Saulo, ou Paulo, ele tinha uma fama terrível. Ele matava cristãos. A Bíblia diz que ele teve na morte do primeiro mártir, Estevão. Paulo estava na morte de Estevão. Paulo tinha uma fama horrível. Os cristãos fugiam com medo de Paulo. Quando ele se converteu, o que é que vocês acham? Acham que os cristãos acreditaram que ele tinha se convertido? Não, irmão. Paulo, ele converteu-se, mas ele não conseguia ter comunhão com a igreja, porque ninguém o aceitava. Fugiam dele. Pensavam que ele estava a passar por cristão para prender e matar os cristãos. Agora, irmão, vamos ler a Bíblia. Vamos lá. Vamos ver o que é que aconteceu. Olha aqui, lê comigo, se faz favor. Atos 9, 26 e 27. Olha o que diz a Bíblia. Atos 9, 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, quem? Paulo, ou Saulo, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha agora o verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor do caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Irmãos, o que é que Barnabé fez? Barnabé pôs o cinto. Barnabé sustentou Paulo. Barnabé trouxe-o para a comunhão dos santos. Barnabé, irmãos, teve um papel importante para que hoje nós tivéssemos a fé que temos. Porque se Paulo não tivesse sido aceito, se Paulo não tivesse sido recebido na igreja, nós hoje não tínhamos metade do Novo Testamento. Nós hoje não tínhamos as cartas dele. Ele não seria hoje o nosso apóstolo. Então, graças a Deus por Barnabé. Porque Barnabé pôs o cinto a Paulo. Barnabé trouxe Paulo e apresentou a igreja. Irmão, deixa-me fazer uma pergunta. Irmãos, quantas pessoas hoje estão fora da igreja? Talvez não pelos motivos de Paulo, mas por outros motivos. Eles já estiveram na igreja, mas hoje não estão na igreja por problemas
problemas da sua vida, por situações que aconteceram dentro da própria igreja, por frustrações, até com o próprio nosso Deus e a igreja, porque são pessoas que passaram por dificuldades e não conseguiram lidar com essas tribulações. Mas a pergunta a fazer é: quantos de nós temos sido Barnabés, que temos ido atrás dessas pessoas e temos trazido-as outra vez para a comunhão da igreja? Quantas pessoas, irmãos, no ano passado estiveram aqui e hoje não estão? Precisamos, irmãos, de pôr o cinto. Precisamos de encorajar uns aos outros. Eu imagino, irmãos, Paulo estava talvez triste. A Bíblia diz que Paulo, quando se converteu e foi para Jerusalém, ninguém o recebeu. Ele foi 3 anos para a Arábia, sozinho, porque ninguém o quis receber. Mas a Bíblia diz que Barnabé chegou um dia ao pé de Paulo e disse assim: Paulo, vem cá, eu acredito em ti. Paulo, eu acredito que a tua salvação é verdadeira. Eu acredito nessa história mirabolante que Deus te apareceu, em que Jesus disse: tudo é contra ti, lutas contra os aguilhões. Eu acredito em ti. Tu és um homem de Deus. Tu tens um chamado. Eu vou-te levar. Anda cá. Irmãos, nós temos que ser Barnabés na vida dos outros. Nós temos que chegar ao pé deles e dizer assim: eu acredito em ti, meu irmão. Não te vou deixar sair da igreja. Não te vou deixar perder a presença de Deus. Vem comigo agora. Eu vou-te pôr o cinto. Vou-te amarrar a mim. Tu não vais sair mais daqui. Precisamos de ser Barnabés, irmão. Em nome de Jesus. E mesmo quando muitas vezes os nossos irmãos falham, nós temos que continuar a ser Barnabés mesmo na falha deles. Sabes que uma vez Barnabé e Paulo discutiram? Barnabé e Paulo eram talvez dos melhores amigos, não é? Mas por causa de João Marcos, que não se portou bem, Paulo e Barnabé se discutiram. Sabes porquê? Porque Paulo e Barnabé iam começar uma nova viagem missionária e Barnabé queria chamar João Marcos para ir com eles. Só que Paulo, irmãos, e Paulo tinha um feitio assim complicado, irmãos. Paulo era assim, não é? Paulo era um colérico genuíno, não é? Paulo disse a Barnabé: ele não vai comigo. O quê? Quando a gente precisou dele, ele nos abandonou? Agora queres trazê-lo connosco? Não, comigo ele não vai. Vamos ver a Bíblia, bora lá. Vamos lá ver. Eu acho que alguns irmãos estão a olhar para mim e pensar assim: isto não está na Bíblia. Paulo discutiu com Barnabé. Não está na Bíblia. Vamos ver. Amém, irmãos? Olha lá. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. Está bem? Queridos, vamos lá. Glória a Deus. Amém. Vamos ler Atos 15, 36 a 39. Vamos lá. Atos 15, 36 a 39. Olha aqui. Diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciámos a palavra do Senhor, para ver como passam. Próximo. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles em Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Mas a pergunta é: porquê que se separaram? Olha ali, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Sabes porquê que eles se separaram? Porque Barnabé não desistiu de Marcos. Ganda Barnabé. Poxa. E se fosse eu ir com Paulo. Se fosse eu ia com Paulo. Já viram o que é viajar com Paulo, irmão? Que privilégio. Ver as maravilhas que Paulo fazia, as pregações, o ensino. Irmão, Barnabé deixou de ir com Paulo porque não quis abandonar João Marcos. Irmão, nós precisamos de encorajar os nossos irmãos. Não podemos abandonar aqueles que Deus nos deu. Por isso, às vezes, eu sou tão chato e mando mensagem para vocês e dizer: não, amanhã temos que ir. Eu acho que alguns já nem conseguem ver as minhas mensagens. Quando recebem a mensagem, dizem: ó, Pastor Ismael, já diz: ó, outra vez o Pastor Ismael. Irmão, mas a minha oração é que eu seja um Barnabé na vossa vida. Eu não vou desistir de vocês. E oro para que também não desistam de mim. Amém. Em nome de Jesus.
Porque eu posso precisar de vocês. Então hoje, meus irmãos, precisamos de pôr o cinto uns aos outros. Precisamos de encorajar uns aos outros. Precisamos de não desistir uns dos outros. E a pergunta é, irmãos, quantos irmãos não estão aqui hoje? Quantos irmãos estão como João Marcos? Erraram e foram excluídos. Mas nós precisamos de ser Barnabés. Precisamos de ir com eles até Chipre. Porque é na viagem para Chipre que João foi restaurado. E Paulo depois, mais tarde, disse assim, trazendo também João Marcos, que me é útil. O próprio Paulo, que não queria o homem, depois disse assim, não traz que ele é útil. Porque ele ouviu o que Barnabé fez com ele. Então o que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, um verdadeiro compromisso. Nós precisamos de dar o arco e precisamos de dar o cinto. O que é o arco? Cuidar uns dos outros, suprir as necessidades uns dos outros. E o cinto é suportar, encorajar, é trazê-lo para junto de nós, é prendê-lo a nós como o cinto prende. Porque dessa forma, irmãos, ninguém se vai perder. Ninguém se vai perder. Agora, a verdade, irmãos, não é que quando alguém sai da igreja, nós muitas vezes dizemos, deixa-o ir. Não, irmão, não é deixa-o ir. Nós temos que ir atrás. Como Barnabé. Barnabé não desistiu de João Marcos. Queridos, que em nome de Jesus nós possamos, nos nossos compromissos, possamos desenvolver estas 5 condições. Capa, armadura, espada, arco e cinto. O que é que significa a capa? Guardar. A armadura, proteger. A espada, confiar. O arco, cuidar. E o cinto, suportar. Encorajar. Que nos teus compromissos tu possas estar pronto a desenvolver estas 5 condições. Se tu és casado, começa a treinar isso com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Esta é a hora dos meninos, dos maridos, darem um beijinho à esposa. Amém? Queridos, vou dar uma ilustração. Olha, Mike. Sim, senhor. Irmãos, olha lá. Queridos, uma ilustração para terminar. Conta-se que um homem teve um sonho e foi levado, o mesmo sonho, ao inferno e ao céu. E ele foi levado ao inferno e ele viu no inferno uma mesa, aquelas mesas reais que a gente vê nos filmes medievais, aquelas mesas compridas, cheias de coisas boas, cheias de coisas apetitosas. Ele viu aquela mesa e viu muitas pessoas sentadas à mesa. Só que aquelas pessoas tinham uma deficiência, os braços eram retorcidos para fora. Então ele começou a observar e viu que aquelas pessoas estavam diante de um banquete, mas estavam famintas, estavam cheias de fome. Estavam angustiadas porque elas não conseguiam levar a comida à boca. Cada vez que elas levavam à boca, a comida ia para o lado, porque o braço era retorcido. Então eles choravam, eles gritavam, porque eles estavam a morrer à fome com um banquete à sua frente. Do mesmo momento, ele foi levado para o céu. E no céu ele viu uma mesma mesa. Só que as pessoas, elas tinham o mesmo problema, tinham os braços retorcidos, só que as pessoas riam, cantavam, riam, gozavam. Era uma festa, era maravilhoso. E ele olhou e disse, mas o que é que se passa aqui? Ele olhou mais perto e ele viu o quê? Viu que cada um dava comida na boca do outro. Ele não conseguia pôr comida na boca dele, mas punha na boca um do outro. Então, um punha na boca do outro, o outro punha na boca dele. Todos comiam, todos se saciavam e todos folgavam. Irmão, sabes qual é a moral disto? A moral desta história? É que o céu e o inferno têm a ver com uma coisa. O céu e o inferno nesta terra têm a ver com uma coisa. Não pensares primeiro em ti, pensares primeiro nos outros. Quando tu queres viver para ti mesmo, às vezes vais viver o inferno. Mas quando tu pensas primeiro no outro, quando tu queres primeiro pôr comida na boca do outro, tu vais viver um céu.
tu vais viver um santo terra. Irmãos, eu quero te dizer em nome de Jesus que este ano possamos ser uma verdadeira igreja. Uma igreja onde há compromisso. Uma igreja em que nós pomos a capa uns nos outros. Pomos a armadura, o cinto, o arco, a espada. Uma igreja que realmente atrai os perdidos, porque eles veem que aqui há o que não há no mundo. Aqui há amor e aqui há compromisso. Eu queria te convidar a orar nesta hora. Diz ao Senhor: Pai, obrigado pela tua palavra, mas fala comigo, Senhor. Ajuda-me. Qual destas peças eu preciso de melhorar este ano? Será que eu preciso de cobrir mais a vida do meu irmão? Será que eu preciso de proteger mais o meu irmão? Será que eu preciso mais de confiar? Ou de cuidar? Ou de suportar o meu irmão? Paizinho, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Paizinho. Ajuda-me a crescer em compromisso este ano, rumo à maturidade. E ajuda-me, Senhor, como tu disseste, ajuda-me a cuidar dos meus irmãos, porque eu sei que ao fazer isso eu estou a fazê-lo para ti. Eu estou a fazê-lo para ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, todas as vezes que eu pensei primeiro em mim. Perdoa-me, Senhor, o meu egoísmo, a minha avareza. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, os anos que ainda eu tenho para viver, que só tu sabes, os anos que eu vou ter para viver ainda nesta vida, ajuda-me a viver neste verdadeiro compromisso. Ajuda-me, Senhor, a dar o arco, a dar o cinto. Ajuda-me, Senhor, a ser, ó Pai, irrepreensível aos teus olhos. E perdoa-me todas as vezes, Pai, que eu fui egoísta, todas as vezes que eu pensei em mim mesmo primeiro. Hoje eu entendi que eu preciso de estar disposto a morrer para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor, porque esse foi o exemplo que tu deste. Tu morreste para nos dar vida. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender que às vezes a diferença do céu para o inferno é apenas eu estar disposto a colocar comida na boca do meu irmão. Às vezes é só eu estar, em vez de eu estar preocupado em mim, comigo, eu estar preocupado com o meu irmão. Oh, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que no nome de Jesus nós possamos crescer. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a mudar. A não sermos, Pai, apenas pessoas que amam por palavras, mas a amarmos de facto e de verdade. E ajuda-nos, Pai, como Barnabé. Ajuda-nos a ir atrás do João Marcos. Ajuda-nos a ir atrás dos rejeitados. Ajuda-nos a ir atrás daqueles que pecaram, que falharam, mas que Tu não desististe deles. Ajuda-nos, Pai, a deixar as 99 ovelhas e ir atrás daquela que está perdida. Ajuda-nos a encontrá-la, a colocar o cinto e a trazê-la de volta para a Tua igreja. Senhor, ajuda-nos esta semana a ligar, a telefonar, a visitar aqueles que não estão aqui hoje. Ajuda-nos, Pai, a sermos filhos do encorajamento, a sermos verdadeiros Barnabés. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, e amém, e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém? Então, queria, irmãos, dizer o seguinte, que nós, na nossa igreja, nós temos o Ministério da Ação Social. E o Ministério da Ação Social é da responsabilidade dos diáconos da igreja e todos os meses nós fazemos cestas para ajudar as famílias mais carenciadas. Não só com alimentação, mas às vezes com uma ajuda financeira para ajudar a pagar às vezes uma conta de água, de luz, o gás. Querido, nós somos uma igreja que dá o ar. Nós somos uma igreja que dá o cinto. Então hoje, se tu precisares de alguma coisa, por favor, fala connosco, fala com o missionário Nel, fala com o nosso irmão diácono Sebastião, os outros diáconos da igreja. Mas, meu irmão, nós não podemos deixar que alguém dentro da nossa igreja esteja a passar necessidades. Não podemos. Porque se o fizermos, nós estamos a negar Cristo. Estamos a negar aquilo que nos pediu para fazer.
E que esta semana, irmão, tu possas dizer: Senhor, ajuda-me a dar mais o arco, a pôr a mão no bolso e tirar o arco. Ajuda-me, Senhor, porque eu sei que quando eu dou o arco, os nossos irmãos em África são mais abençoados. Quando eu dou o arco, mais cestas básicas são realizadas. Quando eu dou o arco, eu estou a permitir que a igreja continue a crescer e a avançar e que Cristo seja glorificado na vida de muitas outras pessoas. Então, irmãos, hoje eu queria te convidar agora, neste momento, nós trazemos a nossa oferta. Querido, tu possas hoje, se o Espírito Santo está a falar ao teu coração, tu possas trazer a tua oferta hoje. E tu possas dizer: Senhor, este é o meu arco. Eu quero trazer o meu dízimo, a minha oferta à tua igreja, para que haja mantimento, para que haja sustento, para que aqueles que precisam possam ter a sua ajuda, possam ter o seu suprir das suas necessidades. Então eu queria te convidar, com esta palavra na mente, que nós pudéssemos ficar de pé agora. Vamos ofertar ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. E vamos trazer as nossas ofertas ao Senhor. E ao fazê-lo, eu queria que nós fizéssemos uma atitude de oração. Nós podemos trazer a oferta através do MBWay, como vocês sabem, a igreja tem o MBWay, tem também a máquina TPA, que também poderão ser usadas, mas se tu quiseres trazer o envelope, nós temos os envelopes ali, se quiseres trazer a tua oferta no envelope, aqui à frente, ao gasofilares, quero-te pedir para tu fazeres isso com uma atitude de oração, de consagração. Em nome de Jesus. E queria pedir ao David para colocar aquela música que eu pedi, que ao ouvir esta música nós possamos, ao pôr a nossa oferta, aproveitar que saímos do lugar e pudéssemos abraçar uns aos outros, pudéssemos orar uns pelos outros, pudéssemos dizer: não vou calar os meus lábios, eu vou profetizar sobre a tua vida. Amém? Vou pedir ao David para colocar a música e vamos, irmãos, nesse espírito, trazer a oferta, mas abraçar o irmão e dizer: meu irmão, eu quero colocar sobre ti a minha capa, a minha armadura, a minha espada, o meu arco e o meu cinto. Estamos juntos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar então de pé e vamos ouvir a música e depois vir aqui à frente trazer as ofertas em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos colocar então a música, se faz favor. Conseguem colocar? Não estou a conseguir? Então vamos cantar nós. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca se cessarão. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Amém, irmãos? Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Estenda as tuas mãos. Vamos abençoar as nossas ofertas para que haja suprimento na casa do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, nosso Senhor, de quem nós somos, a quem nós pertencemos, o Rei da Glória, que nós consagramos agora estas ofertas. Senhor, nós as separamos do seu uso comum e nós as consagramos a Ti para que haja mantimento na Tua casa, na Tua obra. Senhor, nós lembramos as nossas missões em África, as nossas igrejas no Brasil, Senhor, ó Deus, aqui em Portugal. Senhor, abençoa, Pai, supra as nossas necessidades e dá-nos sabedoria para gerir e administrar,
ó Deus, cada oferta, cada dízimo, em nome de Jesus. Paizinho, ajuda-nos, Pai, a darmos mais o arco, a estarmos disponíveis a suprir as necessidades da Tua Igreja, em nome do Senhor Jesus. Paizinho, é no nome de Jesus que nós te agradecemos e louvamos por estas ofertas. E oramos, Pai, se alguém está a passar necessidades, Pai, Senhor, supra as suas necessidades. Usa-nos, Pai, para cuidar dos nossos irmãos. Usa-nos para sermos uma extensão das Tuas mãos, para podermos cuidar daqueles que mais precisam. E ajuda-nos como Barnabé a ir atrás daqueles que têm se afastado, daqueles que não estão a congregar, daqueles, Paizinho, que precisam de nós colocarmos neles o cinto para os trazer de volta para a Tua Igreja. Paizinho, ajuda-nos, Pai, pois nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, tenham vontade de sentar. Já estamos mesmo a terminar. E só terminar com os anúncios, está bem? Então, queridos, nós, agora no final de março, dia 30 de março, 29 e 30 de março, nós vamos realizar o primeiro encontro com Deus, está bem? Nós somos uma igreja que faz parte da visão da igreja, o encontro com Deus. Então, querido, guarda esta data, 29 e 30 de março. É já o mês que vem, para a semana, ok? Para a outra semana já começa o mês de março. Então, querido, guarda esta data, 29 e 30 de março. Se tu ainda não fizeste o encontro, ou queres fazer novamente o encontro com Deus, então faz a tua inscrição. Nós vamos publicar o link de inscrição, vamos colocar agora esta semana, para tu poderes fazer a inscrição. Vamos colocar nos grupos da igreja, do WhatsApp, está bem? Quem desejar servir no encontro não precisa de fazer inscrição no link, porque é só para os encontristas, está bem? Os servos, os que vão para ministrar, eles só precisam de falar comigo, está bem? Dizer, pastor, eu quero servir no encontro. Para eu poder então fazer uma lista dos servos e podermos então depois marcar a nossa reunião de preparação do encontro com Deus, está bem? Então, servos não vão se inscrever no link, falam diretamente comigo. E o link é para todos os que quiserem fazer o encontro, está bem? Então, nós vamos pôr os links, o link esta semana. O que é que eu te convido a fazer? Irmão, durante o mês de março, vamos convidar pessoas, principalmente o João Marcos, aqueles que estão afastados. Vamos ser Barnabés na vida deles, em nome de Jesus. Nem que a gente tenha que ir até Chipre, mas vamos buscá-los em nome de Jesus. Está bem? Em nome de Jesus. Amém? Então lembrem-se deste anúncio que é o encontro com Deus. Está bem? Queridos, vamos ficar de pé, vamos terminar. Está na hora, não é? 1 hora. Está na hora certinha de nós terminarmos o culto. Amém? Glória a Deus. Então, se puderes, meu irmão, dá a mão à pessoa que está ao teu lado. Vamos terminar unidos, de mãos dadas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Amém, queridos? Pai, é no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações e te pedimos, ajuda-nos a praticar a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a pôr-nos mais o arco e o cinto na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos a sermos como Barnabé, um homem de fé e compromisso. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada, protege-nos, guarda-nos de todo o mal, livra-nos do mal, Senhor, e ajuda-nos a sermos realmente cumpridores da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. 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 Boa semana.